Irmãos, nós estamos aí no estudo da nossa lição, Um Só Povo, uma lição muito linda, maravilhosa, está nos trazendo aí é, realmente ensinamentos benditos a respeito da unidade cristã, dessa união que deve haver entre o povo de Deus, entre os seus filhos, entre aqueles que buscam servir ao Senhor e fazer a vontade do Senhor. E nesse dia 22 de agosto, nesse sábado, estamos aí numa manhã bastante gelada, né? Uma manhã de bastante frio, mas graças a Deus, sabendo que os nossos corações estão aquecidos pelo poder de Deus e pelo poder do Espírito Santo, e estamos aí aquecidos através dessa união, dessa unidade que o Senhor Jesus e o seu sangue que foi derramado na cruz nos proporciona de estarmos aí uns com os outros unidos através da palavra do Senhor e através dessa mesa tão maravilhosa que o Senhor tem nos dado, a saber, o pão da sua palavra. Vamos então para a lição de número 8. É um tema bastante sugestivo, é um tema realmente que traz uma certa polêmica, podemos dizer assim, mas longe de nós queremos aqui polemizar. Nós estamos aqui querendo obter da palavra do Senhor esclarecimentos para as verdades da palavra do Senhor. A pergunta que a lição nos faz nessa manhã é justamente essa, e justamente é o tema central dessa lição. Unidade a qualquer preço? A lição então irá nos responder se a unidade cristã ela é conseguida a qualquer preço. Se a unidade cristã ela pode ser conseguida abrindo mão de princípios e verdades bíblicas, ou se temos que manter a unidade cristã através das verdades da palavra do Senhor. Como a própria lição está tratando nessa manhã, a unidade cristã não está baseada somente aqui na questão de relacionamento, mas é uma unidade teológica. É nós estarmos unidos em torno das verdades bíblicas, estarmos unidos em torno da palavra de Deus. Então, a própria lição e a Bíblia Sagrada estará nos respondendo se a unidade ela é conseguida a qualquer preço ou se existe um preço a ser pago. O objetivo da nossa lição nessa manhã é justamente refletirmos sobre os limites da unidade cristã. Como nós já dissemos, existem limites e os limites são o quê? As verdades essenciais da Bíblia Sagrada que jamais devem ser sacrificadas em nome da unidade cristã. Então, nós vemos aqui, irmãos, que a unidade cristã, ela é balizada, ou seja, ela é norteada pelas verdades contidas na palavra de Deus. Nós não podemos abrir mão das verdades bíblicas em nome dessa unidade cristã. Ao contrário, a Bíblia Sagrada é quem impõe esses limites. E nós vemos aqui que o apóstolo João, em uma das suas cartas, mais precisamente na segunda carta de João, no versículo de número 10, ele justamente nos faz esse alerta da seguinte maneira: que se alguém chega a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa e nem o saúdem. Quando você lê esse texto pura e simplesmente sem analisar aí o seu contexto, você muitas vezes, ou até eu mesmo, posso pensar: meu Deus, como esse texto é taxativo, como esse texto é bastante, podemos dizer assim, pesado, né? Que se alguém chegar até nós não trazendo este ensino, ou seja, não trazendo as verdades, João ele é taxativo: não o recebam e nem o saúdem. Então nós vamos, no decorrer da lição, poder entender melhor essa palavra que é o texto-chave, né? É o texto central da nossa lição nessa manhã. A introdução diz assim:
Aprendemos até aqui inestimáveis ensinos sobre a unidade cristã e como a igreja precisa empenhar esforços para preservá-la. Então, até aqui, até o sábado passado, vimos aí de que maneira que nós podemos preservar, né, a unidade cristã, de que maneira ela é conseguida. Estudamos a respeito dos mandamentos, né, da mutualidade, onde falamos ali de suporte, né, de perdão, de suportar e de perdoar. E então a lição de hoje nos mostra que devemos aí preservar, vamos dizer assim, essa unidade a qualquer preço, a qualquer custo. Devemos manter união com pessoas que se afirmam cristãs, mas que propagam heresias, né? Ou seja, ensinamentos contrários à Bíblia Sagrada, ensinamentos que vão em desacordo com a palavra de Deus e divergem da verdade bíblica, tanto com o seu ensino quanto na sua prática. Então essas questões elas serão aqui estudadas e com a palavra de Deus nas mãos, irmãos. Com a nossa mente aberta, a Bíblia aberta, vamos então aprender um pouco mais e responder essas perguntas conforme a palavra do Senhor. Como nós já dissemos, unidade não se trata apenas de relacionamento, mas de princípios bíblicos. Nós vemos aqui que quando nós falamos de unidade apenas no âmbito dos relacionamentos, nós vemos que nos relacionamos com muitas pessoas e não pode ser diferente, porque o ser humano ele é um ser social. Foi um ser criado para viver em sociedade. Nós nos relacionamos com a nossa casa, com a nossa esposa, ou as irmãs com seus esposos, com os nossos filhos, nos relacionamos com os nossos vizinhos, com os nossos parentes, com os nossos colegas de escola, com os nossos colegas de trabalho, com as pessoas que estão próximas de nós. E isso é muito importante. Esse relacionamento realmente deve ser cultivado e deve ser realmente buscado. Nós temos esse bom relacionamento com as pessoas que estão próximas de nós. Mas quando nós falamos de unidade cristã e vemos que esse relacionamento entre pessoas que chamamos de irmãos, ela deve estar pautada o quê? Nas verdades da palavra do Senhor. Porque a unidade cristã, como já dissemos, ela não pode ser conseguida a qualquer custo. Eu não posso abrir mão da palavra do Senhor, das verdades bíblicas, em nome, podemos dizer assim, de um relacionamento. Eu tenho que ter os meus relacionamentos, mas eles devem ser baseados, como dissemos, nas verdades da palavra do Senhor. Diz aqui o nosso comentário: o apego à verdade e a promoção da unidade são marcas indeléveis da Igreja de Cristo, ou seja, são marcas indissolúveis, são marcas que não devem ser deixadas de lado. Apego à verdade e promoção da unidade. Essas duas características elas caminham juntas, né? A unidade e a verdade. E como já dissemos, a unidade, antes de ser relacional, ela é teológica, ou seja, ela é pautada pelas verdades da palavra do Senhor. E teremos então aqui algumas questões, alguns questionamentos para entendermos do que se trata essa unidade, quais são essas verdades bíblicas que são indeléveis, quais são essas verdades bíblicas que são inegociáveis num bom relacionamento entre pessoas, principalmente entre irmãos, né? Nesse bom relacionamento aí que nós tratamos como unidade cristã. Temos aqui dois tópicos que vão nos auxiliar, né? Que vão nos balizar. A unidade na verdade, e depois temos o segundo tópico que nos fala a divergência da verdade. Então nós vemos aqui que dentro dessa unidade na verdade, nós vemos quais são os fundamentos, ou seja, qual é o fundamento da igreja, né? Qual é o fundamento da igreja? Essa é a nossa primeira questão dessa manhã. Diz assim, na Bíblia, a igreja ela é comparada com o templo de Deus, ou seja, a igreja, né?
a igreja que sou eu e você, que somos todos nós unidos em torno da palavra do Senhor, nós somos comparados como o templo de Deus. E sabemos que um templo, como qualquer construção, ela é obviamente levantada, ela é erguida, ela é construída sobre um alicerce, sobre um fundamento. O fundamento justamente aqui nos fala a respeito dessa sustentação, desse suporte, desse alicerce. E nos fala que Jesus Cristo, ele é a pedra angular, ou seja, ele é a pedra principal. Jesus, ele é, vamos dizer assim, o suporte total da igreja, da sua igreja, de cada um de nós, que somos o templo do Senhor. Jesus, ele é aquilo que proporciona, podemos dizer assim, todo o sustentáculo a essa casa, a esse templo. E nós vemos aqui que o profeta Isaías, no seu livro, no capítulo 28, o versículo 16, ele disse que foi colocada em Sião uma pedra de esquina, um bloco, uma pedra escolhida, uma pedra angular preciosa. E essa pedra de esquina, quem confiar nela jamais tropeçará. Isso há centenas de anos antes de Jesus vir pela primeira vez a esse mundo, o profeta Isaías já falava a respeito dessa pedra que seria colocada em Sião. Essa pedra que seria a pedra principal, a pedra de esquina. E nós sabemos, irmãos, que quando uma construção ela vai ser levantada e os engenheiros e os arquitetos contratados para fazer o projeto dessa obra, eles vão estruturar, fazer o projeto da estruturação da casa, dos fundamentos da casa. Geralmente, eles vão dimensionar a obra, vão dimensionar o alicerce e vão determinar a profundidade dessa base, desses alicerces. E geralmente, os engenheiros, eles optam por cavar esses alicerces, de preferência, até mesmo ali as brocas, vamos dizer assim, aquelas estruturas que vão nos cantos, que dão a principal sustentação. Por vezes eles cavam aquele buraco, podemos dizer assim, do alicerce, até que se encontre um terreno sólido, um terreno rochoso. Ou seja, quando eles localizam a rocha, ali eles param e sabem que então o alicerce estará seguro, assentado, colocado sobre a rocha. Jesus, ele é comparado a essa rocha, essa pedra de esquina, essa pedra principal. O salmista também nos fala, no Salmo de número 118, e o versículo 16, que essa pedra ela foi rejeitada pelos arquitetos, pelos construtores. Nós sabemos muito bem que Jesus, quando ele foi dado pelo Pai e veio a esse mundo cumprir a sua obra, o seu próprio povo, os judeus, como nós vemos o próprio evangelista João falando no seu evangelho, diz que vamos dizer assim, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Ou seja, essa pedra foi rejeitada pelos construtores. Ele se tornou a pedra angular, a pedra principal, a pedra de esquina. Essa pedra angular principal é o Senhor Jesus. É Ele que é o alicerce da igreja. É Ele que é, vamos dizer assim, todo o sustentáculo, vamos dizer, desse templo tão maravilhoso que sou eu e você, que somos a igreja do Senhor. E Jesus Cristo mesmo disse, e foi registrado essa palavra pelo evangelista Mateus, lá no seu evangelho, no capítulo 21 e o versículo 42, Jesus dizendo assim: Nunca lestes nas Escrituras? A pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular, isso é, obra do Senhor, e é admirável aos nossos olhos. Ou seja, o Senhor, ele se tornou essa pedra principal, a pedra de esquina. Mas a pergunta, irmãos, ela vai além.
ela diz assim: qual o fundamento da igreja e o que isso significa? Quais as implicações dessa verdade e o que são as heresias? Então vamos aí por parte nessa pergunta composta de várias perguntas, vamos dizer assim. O fundamento, então, que é levantado sobre a rocha principal, que é Jesus, o fundamento é constituído pela pregação e pela mensagem dos apóstolos e também dos profetas. Nós vemos Paulo falando aí aos Efésios, no capítulo de número 2 e o versículo 20. Ele diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. Então sabemos que a unidade cristã, ela é construída sobre a pedra principal, que é Jesus Cristo. E o seu fundamento, aquilo que se é levantado, a base ali sólida, que está encaixada, que está colocada sobre Jesus Cristo, é o que? É a mensagem e a pregação dos apóstolos e profetas, conforme o próprio apóstolo Paulo nos fala na sua carta aos Efésios, o capítulo 2 e o versículo 20. Esses apóstolos e profetas morreram, mas deixaram seus escritos, cujo conteúdo foi inspirado pelo Espírito Santo e preservado por Deus através da história. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Nós vemos ali que a palavra que fora pregada pelos profetas, pelos patriarcas, desde Moisés e passando por Abraão, por Isaac, Jacó, José, nós vemos ali Davi, né? Todos os profetas que já foram citados aqui, um deles, o profeta Isaías, Jeremias e tantos outros profetas, e a palavra do Senhor, ela foi sendo transmitida, conforme diz a própria Bíblia, né? Foi sendo transmitida no princípio de pais aos filhos, e foi sendo então registrada e chegou até o tempo dos apóstolos. Jesus mesmo, ele pregou essa palavra maravilhosa, Jesus mesmo pregou a Bíblia Sagrada, ou seja, o Antigo Testamento, e os apóstolos então pregaram a mensagem, o evangelho dado por Jesus Cristo, e o Espírito Santo foi preservando essa palavra, o Espírito Santo foi trazendo essa palavra foi reunida através ali do cânon das Escrituras Sagradas, ou seja, os livros aceitos como inspirados por Deus, e nós vemos ali a Bíblia Sagrada sendo formada. E sabemos, irmãos, que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, ela é totalmente inspirada por Deus. Nós estamos entrando nesse assunto porque sabemos que algumas correntes teológicas, alguns pensadores, eles acreditam em parte na inspiração da palavra de Deus. Eles acreditam apenas em fragmentos da palavra de Deus como inspirados, mas nós acreditamos na totalidade da inspiração da palavra de Deus, ou seja, ela é totalmente a palavra de Deus. E nós vemos Paulo mesmo falando a Timóteo, salvo engano, 1 Timóteo capítulo 3 e o versículo 16, salvo engano, que a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus e ela é útil para nos ensinar, para nos corrigir, para que nós possamos crescer como servos e como filhos de Deus. Então nós vemos aqui que registrado também na palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, e o versículo 13, diz assim: por isso é que também nós não cessamos de dar graças a Deus, porque vocês, irmãos aí de Tessalônica, e nós hoje, recebemos a palavra de Deus que nos foi dada e que de nós vocês ouvistes, e essa palavra, ela é acolhida por vós nos vossos corações, não como palavra de homens, diz aí o apóstolo Paulo, né? O Espírito Santo falando aos irmãos de Tessalônica e falando a nós. Recebemos a palavra de Deus não como palavra de homens, mas como aquilo que realmente é, como palavra de Deus, que age eficazmente em nós.
em cada um daqueles que creem na palavra de Deus. E vemos também o texto de 2 Pedro, né, o apóstolo Pedro dizendo, no capítulo 2 Pedro, capítulo 1, e o versículo 21, porque jamais uma profecia foi proferida por efeito de vontade humana, ou seja, a palavra de Deus não foi dada pela vontade do ser humano, mas homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. E também o mesmo apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, os versículos 2 e 16, ele diz: e para vos lembrar as predições dos santos profetas, bem como o mandamento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ensinado por vossos apóstolos. É o que ele faz em todas as suas cartas, nas quais, aí falando a respeito do apóstolo Paulo, né? Ele diz assim, é o que ele faz em todas as suas cartas, nas quais falam nesses assuntos. Nele há algumas passagens difíceis de entender, cujos incautos e os ignorantes acabam deturpando, ou seja, distorcendo para a sua própria ruína, como fazem também com as demais escrituras. Então nós vemos aqui que a palavra de Deus foi inspirada, foi dada por Deus. E aqueles que distorcem a palavra do Senhor, aqueles que mudam a palavra de Deus, o fazem para a sua própria ruína e destruição. E Judas, ali na sua epístola, nos fala no versículo 17, mas vós, irmãos, caros irmãos, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que o fundamento da igreja é a pregação dos apóstolos e dos profetas. E Paulo diz que esse fundamento é o quê? É a Bíblia Sagrada, é o Novo Testamento que fora escrito pelos apóstolos e as pessoas ali associadas, né, aos apóstolos, e também o Antigo Testamento, que foi escrito o quê? Pelos patriarcas e também pelos profetas. Isso significa que a base da igreja é a própria Bíblia. Como nós sabemos, irmãos, que uma das verdades teológicas e que nós entendemos também como uma verdade da palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e de prática. Ou seja, a Bíblia Sagrada é quem norteia aqui a nossa vida espiritual, é quem norteia aqui a nossa vida em unidade cristã. E diz mais, aqui a pergunta está falando também a respeito do que isso significa, quais são as implicações. Essas verdades, elas são o quê? Verdades invioláveis, elas não podem ser violadas. Esses fundamentos não podem ser demovidos do seu lugar. A igreja que nelas está alicerçada, se demover esses fundamentos, se modificar, se corromper esses fundamentos, provavelmente cairá. Porque se eu fizer a minha construção, fizer uma casa muito linda, muito bonita, mas o alicerce estiver corrompido, ele estiver deturpado, muito provavelmente essa linda casa, ela romperá, ela cairá. E quais são essas verdades? São as verdades fundamentais que a Bíblia Sagrada nos mostra. São verdades invioláveis, como o que diz respeito à doutrina da Trindade divina, que nós vemos ali as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas distintas, três pessoas com as suas, vamos dizer assim, com as suas personalidades bem definidas, mas que nós consideramos como um único Deus, únicos na essência, únicos ali nos seus atributos, no seu caráter, mas vemos ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós cremos na criação que o Senhor ele proporcionou, criando o mundo, né, criando a humanidade. Nós cremos na doutrina da criação. Não cremos aí na doutrina ou nessas questões que falam que o mundo evoluiu, né, na teoria evolucionista, mas nós cremos na criação do mundo através do poder e da palavra de Deus.
o Senhor que cria, que redime a sua criação, ou seja, que traz aí um novo relacionamento das suas criaturas com Ele mesmo, né? Ou seja, redime a sua criação. Sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, sendo plenamente Deus e plenamente homem. E aí nós vamos entrar nesse texto de 2 João, capítulo 1 e o versículo 10, que nos fala aqui, né, que se alguém de vocês chega até vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa e nem o saúdem. Justamente o que está falando no contexto desse texto, 2 João, capítulo 1, versículo 10, que existiam pessoas que estavam chegando na casa dos irmãos, porque sabemos que os irmãos, no início, né, nos primórdios da igreja primitiva, eles faziam seus cultos como? Reunidos em suas casas. E estavam chegando pessoas que estavam colocando em dúvida a divindade e a humanidade de Jesus Cristo. Pessoas que não acreditavam em Jesus sendo Deus, não acreditavam na divindade de Jesus Cristo. E sabemos que Jesus Cristo, ele é 100% homem, foi 100% homem e 100% Deus. Cremos na sua total divindade. Então existiam pessoas que estavam chegando nessas casas, chegando nesses cultos, e estavam tomando a palavra e trazendo esses ensinamentos errôneos, esses ensinamentos heréticos. Foi nesse sentido que o apóstolo João, então, ele é taxativo. Olha, vocês não devem concordar com essa palavra. Vocês não devem ter um relacionamento com essas pessoas que estão pervertendo a palavra de Deus, que estão dizendo que Jesus Cristo não é Deus. Vocês têm que tomar cuidado com isso. Então nós vemos aqui o motivo do apóstolo João ter sido tão taxativo e ter sido tão, podemos dizer assim, severo no seu ensinamento. E vemos aqui que Jesus, o Filho de Deus, plenamente Deus e homem, sem pecado, que viveu, morreu vicariamente, ou seja, nós vemos a doutrina do sacrifício de Jesus Cristo, né, do seu sacrifício vicário, ou seja, do seu sacrifício sem pecado. Vemos aqui a doutrina da ressurreição, Jesus Cristo ressurgindo, né, dos mortos ao terceiro dia. Ele então assunto ao céu, ele volta ao céu, ele envia aqui a pessoa bendita do Espírito Santo, né, do qual foi dado por Deus. Nós vemos aqui a doutrina da salvação através da graça, mediante a fé, ou seja, não há um outro nome dado entre os homens, a não ser o nome de Jesus, que possa trazer essa salvação a cada um de nós. Como já dissemos, né, o mesmo Jesus que outorgou o Espírito à igreja para edificar a igreja e para santificá-la através do quê? Da obediência à palavra, aos mandamentos do Senhor, e ajudá-la a se preservar até o retorno do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aguardando ansiosamente o segundo advento do Senhor, a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cremos que haverá a ressurreição dos mortos, o juízo final, o estabelecimento do novo céus e da nova terra, onde habita a justiça. Então essas doutrinas, irmãos, elas são inegociáveis, não podem ser mudadas. Não podemos, a troco de uma suposta unidade cristã, começarmos a corromper ou perverter essas verdades tão maravilhosas. Como diz aqui, negar uma dessas doutrinas classificar como um herege. Isso é heresia, é nós negarmos as verdades e as doutrinas básicas da palavra de Deus. E como nós já dissemos, né, caminhando aí para a segunda questão, qual é o papel da igreja e como ela deve realizar esse papel? Né? O papel da igreja, irmãos, é ser justamente o quê? Como diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo, capítulo 3, o versículo 15, como já dissemos, e 16, que diz assim, Paulo ele utiliza aqui algumas analogias a respeito da igreja para demonstrar essa verdade, esse papel da igreja. Paulo usa a analogia da igreja como sendo coluna e o fundamento da verdade, como nós já dissemos que está registrado em 1 Timóteo, no capítulo 3 e os versículos 15. Como a coluna ela apoia o teto,
né, o teto da construção, ou o fundamento aguenta a estrutura de um edifício, assim a igreja sustenta com firmeza a verdade de Deus nesse mundo contra os ventos da doutrina. Sabemos que uma edificação, para que ela seja sólida e ela suporte as intempéries da natureza, né, e os ventos, as chuvas, e tudo aquilo que possa atingir a construção, ela deve estar bem solidificada e bem embasada. E nós vemos que esse é o papel da igreja, de ser coluna e firmeza da verdade, ou seja, coluna e fundamento da verdade. Perceba também que o apóstolo Paulo, ele utiliza aí uma nova analogia, usada em Efésios. Vemos aqui a verdade, né? A verdade é o fundamento da igreja. Já na carta de Timóteo, é a igreja o fundamento da verdade. Os dois ensinamentos se completam perfeitamente. A igreja e a verdade e a igreja. Na primeira analogia, Paulo está ensinando sobre a natureza da igreja. Ela é essencialmente baseada na verdade, ou seja, a igreja está totalmente baseada na verdade do Evangelho. Já na carta de Paulo a Timóteo, Paulo trata não da natureza, mas do papel da igreja no mundo, que é sustentar e defender a verdade. Ou seja, sobre mim e você, sobre cada um de nós que professamos Jesus, está o quê? Uma incumbência, uma responsabilidade de nós defendermos e propagarmos as verdades da palavra do Senhor. Isso é uma grande responsabilidade. No que diz respeito à unidade cristã e à defesa da verdade, então qual é o nosso papel? Qual é o ensinamento? Aqui está registrado em Romanos capítulo 14 e o versículos 16 até o versículo 18. Aqui, irmãos, nossa responsabilidade é nós defendermos a verdade. A implicação, qual a implicação disso para a unidade cristã? É simples. A união cristã se dá entre aqueles que creem na mesma verdade bíblica. Unidade e verdade moldam a comunhão dos verdadeiros discípulos. Nós vemos aqui nas palavras de Jesus que foram registradas pelo evangelista João, capítulo 17, 14 até o 26, nós vemos aqui a oração sacerdotal que Jesus fez. Jesus mesmo fala que quando nós formos unidos em torno da verdade da palavra do Senhor, o mundo crerá em Jesus Cristo, porque verá ali o amor dos discípulos, verá ali que os discípulos preservam a palavra do Senhor. Não se sacrifica a verdade pela unidade. Ambas são as marcas da igreja genuína. A união dos crentes, antes de ser relacional, como já dissemos, ela é teológica, é a verdade da Escritura que nos une. É a verdade das Escrituras que nos une. E vamos aí caminhando para já o final da lição, irmãos. Agora vamos ver aqui a divergência da verdade, né? O que implica, né, essa divergência, o que causa essas divergências, como que isso deve ser tratado, é o que nos fala a quarta pergunta. Quem são os divergentes da verdade? Como eles devem ser tratados segundo as Escrituras? E nos aspectos periféricos, como agir? Ou seja, naqueles aspectos, irmãos, que não são propriamente dito as verdades centrais do Evangelho, que geralmente se tratam mais de questões menores, de repente de costumes, até mesmo de algumas tradições, como que nós devemos agir, né? Como que nós devemos aí tratar esses assuntos. Então, baseados aqui nesse segundo item da lição, nós vemos quem são aqui os divergentes da palavra. Diz aqui o comentário, que se por um lado a verdadeira união da igreja tem a sua base na verdade bíblica, por outro, o que fazer quando essa é distorcida e negada? Podemos manter comunhão com aqueles que divergem de verdades essenciais das Escrituras? É uma pergunta importante. A resposta, obviamente, é não, né, irmãos? Nós não podemos compactuar, não podemos concordar com pessoas que distorcem a verdade da palavra do Senhor.
Obviamente que nós vamos tentar, como instrumento do Espírito Santo, trazer as verdades a essas pessoas e tentarmos aí ganhar essas pessoas para Jesus, ganharmos essas pessoas para a verdade. A nossa oração é que o Espírito Santo convença esses divergentes do seu erro, né? E convença eles que a Bíblia Sagrada é a verdade da palavra de Deus completamente. E que a Bíblia não é de particular interpretação, mas ela é dada pelo Espírito Santo de Deus. Diz aqui, né, a resposta é não. A Bíblia orienta a igreja a se apartar dos divergentes das verdades centrais do cristianismo. Aí nós vemos aqui que um trecho da carta de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 16, aborda claramente esse princípio. Eu quero te convidar a, em outro momento, estar lendo, né, aí a carta aos Romanos, principalmente o capítulo 16. O apóstolo Paulo, ele enfatiza o afeto e a união entre os cristãos, ao mesmo tempo em que orienta que essa comunhão não deve ser prejudicada, não seja prejudicada por crentes que destroem a unidade baseada na verdade. Paulo roga aos irmãos que noteis aqueles que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos dele. A ordem é clara, no sentido de se apartar da comunhão cristã aqueles hereges que rejeitam a doutrina bíblica. Eles causam divisões na igreja e arruinam a união. O apóstolo argumenta que para a proteção dos irmãos, os hereges devem ser tratados rápida e decisivamente. Ou seja, nós não podemos concordar com aqueles que distorcem as verdades bíblicas. Nós temos que tratar deles. Tentar identificar de maneira rápida, conversarmos e estarmos aí repreendendo, tudo dentro da palavra do Senhor, tudo dentro das verdades bíblicas, pautadas sempre pelo amor, mas não deixando de ser corrigida. O verdadeiro amor, ele não abre mão, vamos dizer assim, das verdades, mas ele o quê? Ele mostra a verdade. Nós amamos as pessoas quando nós mostramos para elas os seus erros, de repente, ou os nossos irmãos mostram para nós os nossos erros e procuram então corrigir. E esses erros sempre devem ser mostrados através do quê? Do prumo da palavra de Deus. Como nós já dissemos, estamos usando aqui a analogia da construção. Quando vamos levantar uma parede, quando vamos aí estabelecer a retidão de um fundamento, de uma parede, nós usamos o quê? Um prumo. Nós usamos o quê? Um nível. Nós usamos o quê? Instrumentos que possam delinear aí retidão, constância. A palavra de Deus é a nossa, vamos dizer assim, a nossa baliza, é o nosso prumo. A palavra de Deus é o gabarito, é o nosso gabarito. É aquilo que é perfeito, aquilo que é correto. E se nós construirmos a nossa vida dentro do gabarito, né, dentro da palavra de Deus, sabemos então que teremos êxito na nossa vida espiritual. O apóstolo Paulo, ele diz mais. Paulo compara a falsa doutrina espalhada por esses homens, por essas pessoas, como uma doença terrível chamada gangrena. E nós sabemos que a gangrena, ela vai matando os tecidos e ela vai corrompendo, ela vai corroendo, e é de maneira muito rápida, é algo mortal, que precisa ser tratado com muita urgência e com muito cuidado, conforme está registrado em 2 Timóteo, no capítulo 2, os versículos 15 até o 18. E o próprio apóstolo João nos fala em sua epístola, na segunda epístola de João, no capítulo 1, versículos 9 e 11, além de romper a união com os crentes que se opõem à verdade, devemos rejeitar líderes que distorcem o ensinamento, né, o ensino bíblico, o ensino cristão. Porque pior do que pessoas que fomentam heresias dentro da igreja, pior do que pessoas que trazem falsos ensinamentos, como aqueles falsos mestres que estavam lá
nas igrejas que João então adverte e que até exorta que os irmãos não deveriam se unir porque estavam trazendo um ensino errôneo, estavam negando a divindade de Jesus. Pior do que isso, são líderes, pessoas que exercem papel de influência, de liderança, e que, além de perverter a palavra de Deus, de corrompê-la, leva outros após si, trazendo aí divisões e rachas na igreja. E nós vemos aqui um exemplo clássico que acontecia dentro de uma das 7 igrejas que foram descritas pelo apóstolo João, lá no Apocalipse, né, no livro da Revelação. A igreja de Tiatira, ela foi criticada, ela foi repreendida pelo Senhor Jesus por tolerar a falsa profetisa Jezabel, ou seja, uma pessoa que foi comparada a Jezabel, né, a mulher do rei Acabe, né, que nós sabemos que era uma mulher maligna, perversa, uma mulher que não pertencia ao povo de Deus, que não aceitava as palavras do Senhor. E a igreja então de Tiatira foi criticada por tolerar a falsa profetisa Jezabel e também os seus ensinamentos, conforme está registrado em Apocalipse, no capítulo 2 e o versículo 20. E a Escritura então ordena a não ter comunhão com esses pseudo-apóstolos e também obreiros fraudulentos. E aqui temos alguns textos, né, para a melhor esclarecimento dos irmãos. 2 Coríntios, capítulo 11, versos 5 até o verso 15. Também 2 Coríntios, capítulo 12, versos 11 e 12. Filipenses, capítulo 3, verso 2. Colossenses, capítulo 2, versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Textos que falam a respeito dos falsos mestres. 1 Timóteo, capítulo 4, versos 1 a 8. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Homens que ensinam essas doutrinas pérfidas, né? Ou seja, essas doutrinas errôneas. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 3 a 7, versículos 18 a 20. E 1 Timóteo, capítulo 6, versos 20 a 21, e que também se opõe ao verdadeiro Senhor Jesus Cristo, né? O Senhor Jesus Cristo da Bíblia, de tal modo que devem ser considerados anticristos, porque aqueles que negam o Filho de Deus, que negam Jesus Cristo como Deus, que negam o único caminho, verdade e vida que leva a Deus, que é o único Senhor da nossa vida, Jesus Cristo, conforme está registrado em 1 João, capítulo 2, e o versículo 18. Então nós vemos aqui que esses homens devem ser corrigidos, devem ser exortados e devem ser feitos com paciência, conforme 2 Timóteo, capítulo 4, e versículo 2. E Paulo, ele é muito taxativo. Se foram corrigidos, se foram ensinados com amor, com insistência e não abandonaram as suas más práticas, devem ser então considerados como hereges. E nós devemos então assim evitá-los, se eles não se deixarem serem convencidos pela palavra do Senhor. Então nós vemos aqui, irmãos, que as verdades não podem ser negociadas em nome da unidade cristã. Obviamente, como nós já dissemos, existem assuntos periféricos, né? E eu gostaria de ler esse texto, essa pequena porção da lição que diz assim: é claro que é importante deixar claro que heresia é uma negação ou distorção das verdades fundamentais e centrais do cristianismo. Na igreja primitiva, Paulo precisou tratar de alguns assuntos periféricos como vegetarianismo e a obediência ao calendário litúrgico de Israel, ou seja, ao calendário que determinava algumas festas e costumes da lei cerimonial, né? A lei que era utilizada nas cerimônias ali no antigo templo de Israel. E por parte dos judeus. Ele ensinou que o cristão era livre para agir conforme a sua consciência, mas aceitando e respeitando os seus irmãos,
que pensam de modo diferente, né? Falando a respeito aqui daqueles assuntos periféricos, não das verdades bíblicas, porque as verdades bíblicas são inegociáveis. E nós vemos aqui então que Romanos, né, no capítulo 14, capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 8 e 9, trata desses assuntos periféricos. Os cristãos têm liberdade para pensar diferente no que diz respeito às tradições eclesiásticas, estilos musicais, costumes culturais, ou seja, questões que são consideradas como periféricas. O que não pode haver divergência das verdades centrais das Escrituras, ou seja, o que é inegociável são as verdades bíblicas, as verdades centrais da palavra de Deus, são os mandamentos do Senhor, né? Como nós já dissemos aqui, alguns deles. Em síntese, a orientação bíblica é que a igreja preserve a união, mas não a qualquer custo, né? Não ao custo da verdade. Assim nós vamos então praticar a palavra do Senhor com mais duas aqui, mais duas preposições, com mais duas aqui ensinamentos. Nas questões periféricas, irmãos, nós devemos nos esforçar para preservarmos a unidade. Ou seja, embora a igreja precise ser enérgica em questões teológicas centrais que distorcem a verdade do Evangelho, precisa ser então aqui flexível com as questões menores, ou seja, com aquelas questões que não envolvem as verdades centrais da palavra do Senhor. Então são questões aqui, como já dissemos, de consciência e de liberdade cristã que podemos até mesmo divergir sobre questões não centrais, né? Aqui nós vemos que a verdade deve ser preservada sempre. Podemos destruir a unidade da igreja por gostos e preferências pessoais, por costumes culturais ou tradições que não sejam verdades centrais do Evangelho. Então nós devemos tomar bastante cuidado com isso. Podemos muitas vezes ferir pessoas ou sermos feridos por pequenas questões que são às vezes consideradas como periféricas, mas as verdades da palavra do Senhor não podem ser negociadas, elas devem ser preservadas sempre. E nas questões essenciais, nos esforcemos para defender sempre a verdade, como nós já dissemos. A verdade ela deve ser defendida. Como já dissemos, a unidade cristã ela não é simplesmente relacional, ela é teológica. Nós vemos que a Bíblia é quem é o nosso gabarito, né, que nos ensina a verdadeira unidade cristã. Então, o nosso desafio nessa semana, e que a lição vem nos ensinar, é que nós possamos ser orientados a preservar a unidade cristã e que essa unidade cristã ela é balizada por um limite claro que não pode ser ultrapassado. As verdades das Escrituras Sagradas. Sempre que a palavra for ameaçada na comunidade cristã, ela deve ser defendida, afinal de contas, a igreja é coluna e fundamento da verdade. Assim, a união com os crentes e líderes hereges é rechaçada nas Escrituras. O desafio prático que esse estudo nos traz é saber, conhecer e distinguir as verdades essenciais do Evangelho que estão sendo atacadas, para defendê-las e não sermos enredados pelos falsos mestres. Você pode pesquisar como reconhecer uma seita ou heresia. Além disso, ore, converse e instrua cristãos que estão sendo influenciados por falsos mestres. Eles precisam de ajuda. Se você de repente detectar algum irmão que está sendo influenciado por alguma heresia, por alguma doutrina herética, né, por falsos mestres, ore a Deus, peça para que o Espírito Santo o ajude, né? E use a sua vida como um instrumento de Deus para trazer e para ganhar esse irmão, para trazê-lo ao lado da verdade da palavra do Senhor. Amém? Que Deus possa nos abençoar.